Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais um programa nesse comentário bíblico que estamos fazendo livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós estamos no livro do profeta Isaías. Isaías é o 23º livro do Antigo Testamento. Também é o primeiro livro da quarta divisão do Antigo Testamento, chamado Profetas Maiores. Isaías é considerado príncipe dos profetas. O seu livro é uma mini-bíblia, assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías possui 66 capítulos. E assim como a Bíblia divide o Antigo Testamento em 39 livros e o Novo em 27, nós podemos dividir o livro do profeta Isaías da mesma forma, do capítulo 1 ao 39, o julgamento das nações, chamando as nações a juízo. Do capítulo 40 ao 66, esses últimos 27 capítulos, nós podemos dividir em 3 cânticos de 9 capítulos cada um. Do capítulo 40 ao 48, nós temos a promessa da redenção. Do capítulo 49 ao 57, nós temos a oferta da redenção. E, finalmente, do capítulo 58 a 66, onde nós estamos agora, nós temos a realização da redenção. E aqui, o capítulo 58 e 59 é introduzido, mostrando o jejum que Deus quer, mostrando as iniquidades do povo, a falta de um intercessor, pelo que o Senhor mesmo trouxe a redenção. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação e o Redentor viria a Sião, capítulo 59. Agora, os capítulos 60 a 62 descreve alguma das bênçãos que acompanham o verdadeiro arrependimento. Embora, nesse contexto, as bênçãos tenham uma perspectiva escatológica, enfocando o milênio e a Nova Jerusalém, eles também, de maneira clara, apontam as bênçãos derramadas sobre todos que verdadeiramente aceita de todo o coração o Salvador e a salvação, esse Redentor de Sião. Primeiramente, Isaías declara que a salvação traz consigo iluminação espiritual. Isaías, capítulo 60, verso 1, diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Não é? Nós podemos comparar isso com 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Paulo fala dessa luz do Evangelho que resplandece nas trevas. No mesmo verso, nós notamos também que o crente desfruta da oportunidade de brilhar para Cristo. Jesus é a luz do mundo, mas ele diz que vós sois luz do mundo. E isso também é visto no verso 3 e 4 do capítulo 60, que fala das nações como refletores de luz que recebem de Deus. Diz: as nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm contigo, as nações do lado dessa luz que é Jesus. Outras bênçãos que fluem de um verdadeiro arrependimento é a cura espiritual e o livramento do pecado, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Cristo nos liberta do cativeiro do pecado. Cristo também anunciou as boas novas. Isaías 61:1. Esse texto, mais tarde, foi escolhido por Cristo como tema do seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos
e restauração de vida, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, conforme Lucas capítulo 4, verso 18 a 19. Outras bênçãos que acompanham a salvação inclui o gozo espiritual, Isaías 61, 3, santificação, Isaías 61, 3, ministério, Isaías 61, 6, libertação da condenação, Isaías 61, 7, e uma herança eterna, Isaías 61, 7. A maior de todas as bênçãos é também a comunhão com Deus. Essa comunhão é descrita na ilustração do casamento entre Cristo e sua noiva. Nesse caso aqui, Sião. Sua noiva foi em certo tempo chamada desamparada, Isaías 62, 4. Mas ele dá-lhe um novo nome. O nome é Eferibizab, que significa minha delícia. Eferibizab, minha delícia, é Isaías 62, 2 e 4. A noiva, a qual faz referência nesse capítulo, é Sião, o nome figurado de Jerusalém, que nos faz lembrar Apocalipse 21, verso 2, onde vemos o referido casamento entre Cristo e a sua noiva, a Nova Jerusalém. Obviamente, nem Isaías, nem João estavam se referindo à cidade física, mas aos seus santos habitantes, vindo de todas as tribos e línguas que aceitam Cristo como seu Salvador. É uma forma alegórica, conforme Paulo também usou de alegoria em Gálatas, do capítulo 4, do 24 ao 27. Vamos então meditar. Jerusalém é restituída a sua glória. Não aquela glória, física, mas sim uma glória aqui espiritual. Olha só, Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha a bênção da glória do Senhor nascendo sobre nós. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos jaziam nas trevas. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a tua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. A luz de Cristo, as nações caminharão. E os reis ao resplendor que te nasceu. Até os reis seriam guiados por esse resplendor. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Os reis se ajuntando, as nações seguindo Cristo. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao seu lado. Filhos e filhas de Deus sendo ajuntados, recolhidos, congregados para adorar. Então o verás e serás iluminado. Olha só a iluminação do Espírito, não é? A palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha a iluminação. Então verás e serás iluminado o teu coração. Essa luz brilhará. Note que ela ilumina o coração, que é a mente, o coração do homem, os sentimentos, é iluminado. Estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Muitos vê nessa multidão de camelos, dromedários de Midian e Efa, e os todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão o louvor do Senhor, como a visita dos magos do Oriente, que vieram, trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro e incenso é mencionado em Isaías 60, verso 6, faltando apenas a mirra.
Os magos que vieram com camelos, não é? E vieram da terra de Midian, de Efa e de Sabá, vieram adorar o rei, publicar os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar é uma referência à Arábia, se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. A casa da glória, né, o templo, Deus iria glorificar. Agora, verso 8, Isaías 60, verso 8, muitos vê nessa referência como aqueles que vêm, não é, sendo ajuntados de volta a Jerusalém. Quando Israel voltou a ser nação em 1948, dizem que os que regressaram vieram dessa forma, e de uma forma cumpriu Isaías 60, verso 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Diz que Isaías aqui teve uma visão do povo regressando à terra prometida, como eles vinham voando, vinham de avião, e como pombas às suas janelas, não é? Como se Isaías tivesse uma visão escatológica do futuro, o povo regressando. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis. Mas quando menciona ilhas, está mencionando ilhas de Tarsis, aquelas ilhas do mar Mediterrâneo, que aguardavam os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor. Essa é outra promessa, a promessa da santificação, mas é a santificação do nome do Senhor. Lembra a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, olha aí, os muros da cidade, sendo agora edificados pelos filhos dos estrangeiros. E os seus reis servirão, porque no meu furor te feri, mas a minha benignidade tive misericórdia de ti. Deus havia permitido que a cidade fosse ferida, e novamente, pela sua benignidade e misericórdia, fosse reconstruída. O retorno do cativeiro, o retorno da nova cidade, a nova Jerusalém. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Diz que quando a nova Jerusalém desce o céu, suas portas são de pérolas e as portas não se fecham. Normalmente fechava as portas da cidade à noite para preservar de ataques de inimigos, então fechava-se a porta da cidade. Mas aqui declara que as portas estarão abertas, certamente é uma visão escatológica da nova Jerusalém. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que trago a ti as riquezas das nações e conduzido com ela os seus reis. Todas as nações se prostrando diante do Redentor de Sião, que é Jesus Cristo, e aqui aponta para a época milenial, onde Cristo reinará na cidade do grande rei, que é Jerusalém. As portas não se fecham, os reis e as nações vêm conduzindo ela os seus reis, porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Então, todas as nações servindo ao Messias, e a nação e o reino que não te servirem perecerão. Essas nações de todos serão assoladas, todas vindo adorar o Messias, porque a glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário. Né? Até as faias, o pinheiro, o bucho, todas as árvores, essas faias, pinheiro e bucho, pode também ser entendido como metáfora, não é? Os homens às vezes são comparados a árvores para ornarem o lugar do meu santuário e glorificarei o lugar que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram,
Então todas as nações, até os babilônicos, os assírios, viriam os filhos que te oprimiram e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, todos os que desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor. A cidade de Jerusalém será chamada cidade de Sião, a Sião do Santo de Israel. Sião, uma referência ao monte Sião, não é? Que fica em Jerusalém, e chama a cidade do Senhor, a cidade de Sião, o Santo de Israel, a nova Jerusalém. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que fosse votada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. A cidade da paz, a cidade do gozo, a cidade fundada e conquistada por Davi, aonde o rei, filho de Davi, reinará eternamente e terá uma excelência perpétua e um gozo de geração em geração. Certamente aponta por uma era escatológica, onde todas as nações servirão o Messias, o Redentor, e de geração em geração. E manarás o leite das nações, e te alimentará aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, e o possante de Jacó, o poderoso de Jacó, não é? Senhor, Salvador, Redentor, são temas dessa segunda parte do livro do profeta Isaías, não é? E possante Jacó, por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira, bronze, e por pedras, ferro, e farei pacíficos teus inspetores e justos os teus exaltores. Todas as nações vindo adorar, trazendo o melhor, ouro, prata, assim como na época de Salomão, as nações que vinham traziam-lhe presentes, ouro, prata. Aqui vai ser por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, e por madeira, bronze, e por pedras, ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exaltores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, ou seja, será um reino de paz e prosperidade. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros, olha os muros, chamarão salvação. Os muros da cidade vão se chamar salvação. Proteção, salvação, e as tuas portas, louvor. Cidade será de adoração, uma cidade de paz, de louvor, de adoração, não é? Esses são os efeitos que trazem a salvação. Ela aproxima o homem de Deus, ela transforma o homem para servir a Deus, e ela vivifica o homem totalmente em Deus, não é? Nós temos, nunca mais se servirá o sol, nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Olha como isso tem a ver com Apocalipse capítulo 21, final do capítulo, diz que a cidade não necessita de luz, porque o próprio Cordeiro iluminará a cidade. Certamente está falando de uma época escatológica, desse estado eterno, onde a nova Jerusalém estará com o Cordeiro, ela é a esposa do Cordeiro, e a luz, não precisa da luz do sol de dia, nem da lua à noite, mas o Senhor será a tua luz perpétua, uma luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a lua minguará, a lua não terá mais lua minguante, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findirão. Os dias de lamento, de tristeza vão se findar. Será uma cidade próspera, de paz, não é? Muita riqueza, também luz intensa, não é? E a tua luz, e não haverá mais tristeza, o luto findará. E todos o do teu povo serão justos, a justiça triunfa.
Então triunfa a paz, triunfa a alegria, triunfa a luz, não há mais trevas, não há mais tristeza, a justiça triunfa e todos os teus povos serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Como um renovo, né? Tudo renovado, tudo feito novamente novo. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. O menor será 1000. Que coisa maravilhosa, não é? Quanto aos títulos de Deus aqui, Isaías 60, verso 6, eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, poçante de Jacó. Nós vemos esse eu sou no livro do profeta Isaías. Isaías 51, 12 diz, eu sou aquele que vos consola. Isaías 43, 12, eu sou Deus. Isaías 43, 10, eu sou o mesmo. E 48, 12. Isaías 44, 6, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isaías 41, 27, eu sou o que primeiro direi a Sião. Isaías 44, 24, eu sou o que faço tudo. Isaías 43, 3, 48, 17, 51, 15, eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 49, 23, eu sou o Senhor. Isaías 43, 11, diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 45, 5 e 6, verso 18, 22, 46, 9, diz, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 3, eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Isaías 49, 26 e o 60, 16, eu sou o Senhor, o teu Salvador. Isaías 45, 19, eu sou o Senhor que fala a justiça. Isaías 43, 15, eu sou o Senhor vosso santo. Isaías 42, 8, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Isaías 41, 10, eu sou o teu Deus. Isaías 43, 13, eu sou, ainda que houvesse dia. E aqui Isaías 60, 16, eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor e o poçante de Jacó. Que maravilha! Os títulos do Senhor, eu sou. Agora, Isaías 61, a salvação, ela é proclamada, não é? Depois dessa época áurea aqui que nós vimos, Isaías 60, que não é preciso nem de sol nem de lua, o Senhor alumiará a cidade. Olha só, Isaías 61, 1, foi o texto exato que Jesus leu na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Está vendo? É ele que proclama liberdade aos cativos. Aqui eram os cativos tanto da Babilônia quanto os cativos do pecado. E abertura de prisão aos presos. Presos pelo pecado, é ele que liberta. Ele é o libertador. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Note aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, mas Jesus não citou isso. Ele só disse apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui ele parou. Diz que na sua primeira vinda ele apregou o ano aceitável do Senhor, mas na sua segunda vinda será o dia da vingança do nosso Deus. Então ele guardou a outra parte dessa frase para a sua segunda vinda. Apregoar o ano aceitável do Senhor, sua primeira vinda. E o dia da vingança do nosso Deus, sua segunda vinda. Ele não citou essa frase na sinagoga lá em Lucas capítulo 4, ele apenas citou até o ano aceitável do Senhor e encerrou o livro, e os olhos de todos ficaram fitos nele. E o dia da vingança do nosso Deus, ele guardou para a sua segunda vinda. A consolar todos os tristes. Olha só, ele é o consolo do triste. A ordenar acerca dos tristes de Sião
que lhes dê ornamentos por cinza e óleo de gozo por tristeza, uma unção de óleo de gozo que tira a tristeza do coração, vestes de louvor, aqueles que são libertos por ele são vestidos de vestes de louvor, por espírito angustiado, antes o espírito estava angustiado, agora é vestidos de vestes de louvor, a fim de que se chamem árvores de justiça. Está vendo os homens comparado a árvores novamente, árvores de justiça, plantação do Senhor, um jardim regado, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. As árvores aqui são simbolizadas por aqueles que creem, os crentes, não é? Os santos de Deus são genericamente aqui chamados de árvores de justiça. São plantação de Jeová para a sua glória, como jardim regado do Senhor. Mas especificamente são também denominados de palmeiras e cedro. No Salmo 92, verso 12, o justo florescerá como palmeiras, não é? E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos. Aqui, um renovo total, os lugares que antigamente estavam assolados, restaurarão os lugares que antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui fala de uma renovação das cidades, não é? Uma renovação que vai acontecer. A Bíblia fala muito de renovação, não é? Nós vemos renovação da face da terra, no Salmo 104, verso 30. A renovação da mocidade, Salmo 103, verso 5. Renovação das cidades, aqui Isaías 61, 4. Renovação das forças, Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Renovação do entendimento e da mente, Romanos 12, 2. Renovação do Espírito Santo, Tito 3, 5. Renovação do Espírito, Salmo 51, verso 10. Renovação do homem interior, 2 Coríntios 4, 16. Renovação do novo homem, Colossenses 3, 10. Renovação do reino, 1 Samuel 11, 14. Renovação dos dias, Lamentações 5, 21, e renovação para os arrependimentos, Hebreus 6, 6. Muito bem, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, pastores, não é? Que estarão apacentando o rebanho, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Lembra da vinha que produziu uvas bravas? Agora essa vinha produzirá uvas novas, um novo vinho, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, aqueles que vão, pastores, agricultores e também sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. São chamados para ministrar para o nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Na glória de Deus, eles glorificarão. Por a vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte. Pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Porção dobrada que era dada e perpétua alegria. A abundância de alegria na presença do Senhor, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Deus é um Deus justo, ama o juízo, aborrece a iniquidade, e eu lhes darei a sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Olha, o concerto eterno, aliança perpétua. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes do meio dos povos. Todos quantos o virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Serão uma semente bendita do Senhor.
Sabe que a palavra de Deus é a semente, não é? Mas o povo de Deus aqui é chamado de semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra em Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Olha os salvos, vestidos de vestes de salvação, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva se enfeita com as suas joias. Os salvos por Cristo são a noiva do Cordeiro. Olha a figura do noivo e da noiva. O noivo, que é o Redentor, que se veste com atavios e com a noiva se enfeita com joias, vestes de salvação, porque com a terra produz os seus renovos, olha a renovação de novo, e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Que texto maravilhoso esse de Isaías 61. Agora nós vemos a glória futura de Jerusalém. Isaías 62 é a continuação desse cântico maravilhoso dessa salvação realizada, salvação que já aconteceu. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Note quantas vezes o termo salvação vai aparecendo, Isaías 61, 62, grande cântico da salvação, dessa época áurea, onde as nações virão e o adorarão, salvação como tocha acesa, e de novo vai mencionar as nações. E as nações, verso 62, 2, e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, um nome novo, não é? Chamar-te-ão por um novo nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Por isso que é chamada Nova Jerusalém, é um nome novo. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Coroa de glória. Jesus foi coroado de honra e glória. Hebreus 2, 9. E será uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema, novamente, coroa real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra te denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Refzibá. Refzibá quer dizer a minha desejada. Chamarão Refzibá a tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti. Beulá quer dizer agrado, e como a terra, o Senhor se casará. Olha só as bodas do noivo, o Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a sua noiva, ó, e com a sua terra o Senhor se casará, como uma comunhão, não é? Uma comunhão até que a morte separe. Como Deus não morre, é uma comunhão eterna. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Não é? Então haverá as bodas do cordeiro e da noiva, e como o noivo se alegra com a noiva, não é? Nas suas núpcias, aquela festa, aquela alegria, assim se alegrará contigo o teu Deus. Que bodas maravilhosas, não é? Olha a noiva, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Lembra que os muros eram salvação? No capítulo 60, verso 18, os teus muros chamarão salvação. Agora sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão, e vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Todos os que fazem menção o glorificarão, não haverá silêncio neles, não é? Eles serão testemunhas de Cristo, mensageiros de Cristo, salvos por Cristo, para proclamar as boas novas.
nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. O louvor será contínuo, o cântico, a adoração ao Senhor. Jurou o Senhor pela sua mão direita. O Senhor ergueu a sua mão direita, jurou pela sua mão direita e pelo seu braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Ou seja, teus inimigos não vão se alimentar mais do teu trigo, nem os estranhos beberão o teu mosto, o teu vinho em que trabalhastes, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. Não é? Vão se alimentar, comer nas bodas do cordeiro e louvar ao Senhor. E os que colhem beberão nos átrios do meu santuário. Uma festa contínua ao Senhor, comendo e bebendo na presença do Deus eterno. Verso 10, passai, passai. Novamente, quando se repete assim, desperta, desperta, levanta, levanta. E agora passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai. Olha a repetição. Isso aí é chamando a atenção, né? Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-o das pedras, arvorai a bandeira aos povos, bandeiras estendidas, bandeiras da salvação. Eis que o Senhor fez ouvir todas as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem. Ao termo, salvação, como se repete em Isaías 61, 62, aqui verso 11, diz a filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. A salvação trazendo o seu galardão. Galardão são recompensas que dará ao seu povo que ama e o serve. E chamar-lhe-ão, olha como vamos chamar, povo santo, os remidos do Senhor. Os remidos do Senhor é um povo santo, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada, cidade que não se desamparará mais. Jerusalém, Jerusalém celestial, Jerusalém gloriosa, aonde será vestida da salvação, o povo santo, os remidos do Senhor, lhe chamada procurada, cidade não desamparada, cidade desejada, a noiva do Cordeiro. Que texto maravilhoso, que promessas grandiosas nós encontramos, Isaías 60, 61, 62, a glória futura de Jerusalém. Amém? Se você assistiu esse canal e ainda não subscreveu, subscreva o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há excelentes canais no YouTube, mas até agora eu não achei ninguém fazendo comentário da Bíblia assim, do jeito que estamos fazendo. Capítulo por capítulo, verso por verso. Para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente, você entra, PR Eugênio Piacentini, clica na foto, vai no playlist, ali você acha a pasta. Na pasta nós introduzimos o livro, damos uma introdução, como no livro agora de Isaías temos 2 vídeos de introdução, para você ter uma visão geral do livro, e depois comentamos capítulo por capítulo, verso por verso, para que você conheça esse livro tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Amém.